Olá! Eu louvo a Deus pela oportunidade que estamos tendo de poder trabalhar juntos, estudar, buscar a palavra de Deus. São tantas pessoas que têm entrado em contato conosco por causa destes estudos bíblicos. O Senhor Deus disse que lançaria fome sobre a terra. Não fome somente de pão e água, mas fome de ouvir a palavra de Deus, de sorver dos largos goles da água da vida, entende? Isso faz toda a diferença e eu sei que você tem estudado. Você que está chegando agora conosco, procure em nome de Deus estudar. Corra atrás do primeiro estudo. O primeiro estudo que você encontra dentro do nosso canal, estude com cuidado, você agora tem tempo, estamos nesse confinamento, corra, estude, busque saber, entenda a sequência de ideias. Nós estamos no meio tempo, o tempo de estudo agora, é um tempo em que estamos nos aprofundando na Bíblia. Primeiro foi um estudo bem leve, do 1 até o 7, do 8 em diante já começou a ficar um pouco mais sério, e daqui em diante nós vamos continuar estudando assuntos muito profundos, mas principalmente os assuntos relacionados ao nosso Senhor Jesus Cristo e as profecias deixadas para os últimos dias. Hoje nós vamos estudar um assunto de suma importância, mas não posso estudar sem antes orar com você. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome para sempre, pela grande bondade de Jesus, o nosso Redentor, em nos ajudar e nos fortalecer, em nos ensinar e deixar essas orientações claras, que não nos deixa sermos confundidos. Abençoa-nos, abençoa essa pessoa que está ouvindo também. Eu sei, Senhor, que esse assunto vai dividir o mundo e que nós, Pai de amor, estejamos, de alguma forma, se formos para ser divididos, do lado Teu. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que vamos estudar hoje é muito sério. Isso tem dividido o mundo, isso tem trazido dificuldades para várias religiões. Cristãos do mundo todo têm se encontrado em dificuldade com relação a esse tipo de informação. E eu preciso que você preste muita atenção. Pegue a sua Bíblia, você precisa encontrar o livro de Tiago, tá bem? Eu preciso que você, com o livro de Tiago na mão, comece o estudo de hoje comigo. É muito importante que você, Tiago fica no Novo Testamento, tá? É muito importante que você não perca estas informações junto comigo agora. Hebreus fica depois de Tiago, fica depois de Hebreus, tá bom? Achou? Deixa aberto em Tiago capítulo 2. Deixa eu comentar um detalhe. Você gostaria de saber a respeito das leis que existem dentro da Bíblia? Gostaria? Gostaria de entender por que existe uma briga tão grande, umas pessoas dizendo que a lei foi abolida, outros comentando que a lei não foi abolida. Por quê? Por que existe essa briga entre as pessoas? Eu vou fazer um resumo para você ao iniciarmos, depois eu vou na Bíblia te explicando detalhe após detalhe. Antes, porém, quero te mostrar que várias pessoas me perguntam que livro é esse que eu estou usando para fazer esses estudos bíblicos. Na verdade, eu estou usando um livro que tem 200 estudos. O livro Estudos Bíblicos é um livro da Casa Publicadora Brasileira, um livro muito interessante com perguntas e respostas, é exclusivamente Bíblia. Não há um só pedaço desse livro que seja autoria humana, são só perguntas bíblicas com suas respostas. Você também pode adquirir esse livro lá na Casa Publicadora Brasileira. Mas eu gostaria de perguntar a você, alguma vez você não se incomoda de ver que os cristãos estão no mundo todo brigando por algumas informações que um tem certeza e outro não tem? Vamos ter certeza hoje. Abra sua Bíblia e dê uma olhadinha o que a Bíblia fala em Tiago capítulo 2. Olha lá, verso 8. Todavia, se cumprirdes a lei real, ou a lei do rei, ou a lei da realeza, né? Quem é o rei do povo cristão? Quem é o teu Deus? Deus, né? Quem é o teu rei? Deus, ok. Se ele é o teu rei, ele tem uma lei, sim ou não? Claro que tem. Naturalmente, Deus tem uma lei para reger os seus súditos. No reino dele existe uma lei. E qual é a lei que é a lei real? Olha, veja o verso 8. Todavia, se cumprirdes a lei real, encontrada nas Escrituras, amarás a teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Vamos entender que lei é essa lei real. Veja agora verso 10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, torna-te transgressor da lei.
Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como a vez de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deixa eu comentar uma coisa com você. Qual é a lei real? Que tipo de lei é essa? De que é que estamos falando? Qual é esta lei que Deus disse que se tropeçarmos num só ponto, nos tornamos culpados de todo? Qual é esta lei que nela, dentro dela está escrito não matarás e não adulterarás? Qual é esta lei? Isso é muito interessante que você observe. Mas antes disso eu preciso te mostrar na Bíblia quantas leis a Bíblia indica. Quantas leis? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, vamos juntos, por favor. Livro de Êxodo, capítulo 21, você vai encontrar uma coisa interessante. Êxodo é lá no Velho Testamento. Êxodo, vamos ver, assim direto. Êxodo 21, o título é Leis acerca dos escravos. Ai, tinha leis acerca dos escravos? O Senhor Deus, no seu amor pelo ser humano, tinha ensinado leis sociais, de como agir com pessoas, de como agir em certas situações. Êxodo 22 tem leis acerca da propriedade. Ok. Hoje, quando você vai falar, o que a Constituição diz? Quais são as leis a respeito dos inquilinos? Deus também tinha leis que explicavam a respeito disso. Em Êxodo 22, verso 16, o título é Leis Sociais. Êxodo 23, leis de justiça e de misericórdia e assim por diante. A Bíblia também traz em Levítico, capítulo 11, vai no livro de Levítico, capítulo 11, onde você vai encontrar leis de saúde. Eu já falei um pouco sobre isso quando eu estudei com você nos estudos sobre coronavírus, onde eu expliquei que o Senhor Deus tinha dado alguns alimentos para o homem comer e outros que ele tolerava que o homem comesse, como carnes limpas, e outros que ele condenava como carnes imundas. Aqui em Levítico 11 traz sobre isso. Aqui são leis de animais limpos e imundos. É sério isso ou não? É sério. Quando você entende sobre isso, você vai compreendendo que existem diferentes leis. Levítico 12 diz leis da purificação depois do parto. Levítico 13, leis acerca da praga e da lepra, e assim por diante. Então a Bíblia tem várias leis? Sim. Mas qual é a lei régia? Qual é a lei principal? Êxodo capítulo 20, verso 3 a 17. Vamos lá, Êxodo 20, por favor, observe qual é a principal lei. Êxodo 20. Por que eu digo que ela é principal? Por que é que eu tenho que comentar isso com você? Êxodo 20 tem a lei dos 10 mandamentos, que foram escritas em tábuas de pedras, escritas pelo próprio Deus, ditas exclusivamente por Ele, escritas para o planeta todo e inclusive, abra bem seu ouvido, para o universo todo, para os anjos, para os mundos não caídos, para você e para mim, para o teu filho, para o meu filho, para todas as gerações passadas, para todas as gerações futuras. Por que isso é importante você saber? Êxodo 20, capítulo 20, verso 3 em diante. Primeira lei, não terás outros deuses diante de mim. Segunda lei, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo da terra, e não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Pois eu sou o Senhor, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceira lei, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar seu santo nome em vão. Quarta lei, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinta lei. Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexta lei. Não matarás. Não matarás. 7ª lei. Não adulterarás. 8ª lei. Não furtarás. 9ª lei. Não dirás falso testemunho
contra o teu próximo. E a 10ª lei, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esta lei, dos 10 mandamentos que eu acabei de ler, foram escritas em tábuas. As outras leis foram escritas num livro chamado Livro de Moisés. Você sabia disso? Que são diferentes umas das outras? Vamos entender melhor sobre isso? Você já sabe que a lei de Deus é chamada de lei real. Mas antes eu vou te perguntar, a gente conhece o pecado através do quê? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos. Romanos fica antes do livro de Coríntios, vai lá no Novo Testamento. Romanos, eu vou esperar você achar. Algumas pessoas me dizem, Maísa, você acha tão rápido que fica difícil para mim. Mas logo, logo você vai conseguir também. Romanos 7. Logo, logo você vai conseguir. Comece a orar a Deus pedindo, Senhor, me ajude, me auxilie para eu poder entender e saber e achar rápido na Bíblia. Romanos 7, verso 7:7. Vamos lá? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse não cobiçarás. Qual é a lei que diz não cobiçarás? A lei dos 10 mandamentos. Se você estudar desta série de estudos bíblicos, o capítulo 7 e 8 desta série de estudos, eu estou explicando que nós não somos salvos pela lei. Somos salvos pela graça. Mas para que a lei serve? Para nos mostrar onde estamos errando. O que Deus entende que é errado? O que Deus entende que é certo? Aqui ele deixou escrito. É muito simples. Às vezes a gente fala, mas eu não sei se eu estou errando, se é pecado, se é... Você agora vai saber. Você tem que estudar como pensa Deus, de que jeito que ele pensa. Então, para que serve a lei? Para nos mostrar o que é pecado. Só vem o conhecimento do pecado através da lei de Deus. Agora, os homens vão ser julgados pelo quê? Você já leu comigo. Aqui, a primeira coisa que eu li com você hoje foi em Tiago, capítulo 2, diz o seguinte, Tiago 2, olha lá, verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Por que eu digo que a lei dos 10 mandamentos é a lei real, é a lei da liberdade? É a Bíblia que diz isso. Por quê? Porque se eu não transgredi-la, eu estou em liberdade. E por que a lei real? Porque é a lei do rei, do teu rei, do meu rei. Mais uma pergunta. Por que deverão os homens finalmente ser julgados? Pela lei da liberdade, como você leu em Tiago. Agora, a lei aqui, chamada de lei da liberdade, é a que diz não matarás e não adulterarás. Isso está escrito em Tiago. Isso é muito importante. Quer que eu leia com você? Vou ler de novo. Tiago, capítulo 2, verso 8 em diante. Todavia, se cumprires a lei real, encontrada na Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, tornas-te transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedeis, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Quando Deus for abrir os livros do céu para julgar os seres humanos, ele vai colocar a lei de Deus ali em comparação. Aqui no mundo, quando vamos a um tribunal, é a lei do país que é colocada, para que vejamos se a pessoa está certa ou errada, se vai ser absolvida ou condenada. Lá no céu, a lei que é usada é a lei dos 10 mandamentos. Esta é a lei do rei, a lei do teu rei e do meu rei. Agora, que sistema foi estabelecido em virtude da transgressão da lei de Deus por parte do homem? Essa lei já existia antes, você vai entender comigo desde quando ela existia. Algumas pessoas dizem assim, Maísa, mas esta lei, ela começou a existir através, desde o povo de Israel, do povo judeu. Será mesmo? Por favor, já para tirar isso da sua cabeça, para você não ficar com nenhum tipo de incômodo ou chateação, abra sua Bíblia no Salmo 119. Por favor, abre aí. Você precisa entender isso, porque eu sei que quando a gente está estudando, a gente pega e começa a estudar e lembrando de coisas que nos disseram, aí as pessoas falam bem assim, Maísa, mas essa lei foi dada só para judeu. Será que foi dada só para judeu? Será que é isso mesmo? Abriu em Salmo 119? Eu estava esperando você. Salmo 119, por favor, verso 142. Está escrito assim.
A tua retidão é eterna, a tua lei é a verdade. Agora desce para Salmo 119, 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Há muito aprendi acerca dos teus estatutos que os estabelecestes para sempre. Ah, mas é desde o povo judeu. Não, não é desde o povo judeu. Continua ouvindo. Vai agora. Veja o verso 160 do Salmo 119. Tuas palavras são verdadeiras e as tuas justas leis são, o que diz na sua Bíblia? Eternas. Ei, peraí. A Bíblia diz que eterno é Deus. E o que mais é eterno? A lei de Deus é eterna. Eterna é que não tem início, é porque é o caráter do próprio Deus. Você me fala, mas Maísa, mas começou com os judeus, meu pastor me falou. É mesmo? Começou com os judeus lá no povo de Israel, quando o povo de Israel estava em cima ali no deserto e o Senhor estava em cima do Monte Sinai, que escreveu a tábua dos 10 mandamentos para Moisés. Aí que começou? Será que não existia antes? Existia sim. Você quer ver? Vai correndo para mim, por favor. Em Gênesis, rapidinho, Gênesis 26. Lá no início, Gênesis 26. Será que a lei dos 10 mandamentos não existia antes de Deus ter dado? Olha, vou te mostrar 600 anos antes da lei ser dada lá no Monte Sinai. Olha o que o Senhor Deus comentou com Isaac. Gênesis 26, olha só o que ele disse aqui do verso 1 em diante. Houve uma fome na terra além daquela primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra e serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Agora veja por que Deus disse que tinha escolhido o pai de Isaac, Abraão. Veja o verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Peraí. Leis que só foram dadas 600 anos depois? Já existiam as leis. Lembra que a gente só sabe da existência do pecado através da lei. Abel sabia que existia a lei. Adão sabia que existia a lei. Adão pecou. Para você pecar, você tem que transgredir a lei de Deus. Aonde está escrito isso? Vamos lá, São João. 1 João, lá pertinho de Apocalipse. Corre lá, por favor, para que você entenda melhor isso. Vamos lá, 1 João. Isso vai te dar uma clareza muito grande. 1 João, capítulo 3, verso 4. Vou ler com você. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Algumas Bíblias dizem iniquidade, mas a melhor tradução é transgressão da lei. Iniquidade é transgressão da lei. Deixa eu comentar um detalhe com você. Então, quando Adão pecou, ele transgrediu que lei? A lei de Deus, obviamente. Aí você fala, mas como, Maísa? Ele teve outro Deus além de Deus? Sim, não, a primeira lei diz, não terás outros deuses além de mim. Quem que ele achou por Deus naquele momento? Próprio Satanás, que tinha dado ordens para Eva, e Eva foi, e nesse momento até Eva foi Deus para Adão. Adão adulterou? Sim, Adão adulterou diante de Deus, não adulterou contra Eva, mas adulterou contra Deus. Por quê? Porque ele escolheu outro amor, além do amor de Deus. Nossa, e se eu fosse comentar com você, quem transgride um, transgride todo, cobiçou algo que não era dele, cobiçou a fruta que não lhe pertencia, mentiu. Quando Deus perguntou para ele assim, o que foi que você fez? Ele disse, a mulher me enganou, eu comi. Gente, ele transgrediu um monte de lei de Deus. Na verdade, quem transgride um, transgride todos, tá bom? Avante. Agora vamos ver. Quando o homem pecou, que tipo de lei Deus instituiu além da lei dos 10 mandamentos? Vamos dar uma olhadinha para que você entenda melhor isso. Você vai entender, eu preciso que você veja em Hebreus 11. Vai, em Hebreus. Que tipo de... Hebreus 11, verso 4. Você vai ver que tipo de lei foi instituída assim que o homem pecou. Hebreus 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de suas ofertas, e por meio dela, depois de ainda morto, ele fala, peraí,
Então a lei de Deus é eterna, esta lei grandiosa, a lei eterna, sempre existiu no coração de Deus e foi dada em pedras depois, não que ela não existia. Mas esta lei de oferecer sacrifícios só foi dada depois do pecado. É uma lei que começou a existir porque o pecado existiu. Então era preciso, e Abel também ofereceu sacrifícios, você acabou de ler em Hebreus capítulo 11, verso 4, que era uma lei de oferecer holocaustos. O cordeirinho, a ovelhinha que tinha que ser ofertada. Ah, peraí, deixa eu te perguntar, você é cristão, você crê em Jesus, por que você não oferta mais ovelhinhas? Responda. Porque Jesus já morreu. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus já morreu, não precisa mais dessa lei. Então esta lei já passou? Sim. A lei de ofertas, de cereais e de sacrifícios. Esta lei chamada lei cerimonial acabou. Agora, esta lei já acabou? Então Abel oferecia sacrifícios? Sim. Agora vamos ver a diferença entre uma lei e outra lei. Tá? Então vamos ver para que você entenda direitinho. Como é que foi transmitida a lei dos 10 mandamentos? Isso é importante. Em Deuteronômio capítulo 4, Deuteronômio lá no Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 4, veja aqui que coisa interessante, como foi transmitida esta lei, a lei dos 10 mandamentos, tá bom? Deuteronômio 4, verso 12, diz assim: Então o Senhor vos falou do meio do fogo. Vós ouvistes as palavras, mas além da voz não vistes figura alguma. O 13 agora. Ele vos anunciou uma aliança que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedras. Você entendeu isto? Esta é a lei dos 10 mandamentos, esta que é a lei eterna, a lei que é o próprio caráter de Deus, é a lei real, a lei do Deus eterno. Entendeu? Esta lei aqui. Agora, esta outra lei, a lei das cerimônias, foi prescrita como? Você precisa entender agora. Levítico, vai para Levítico é um pouco antes, Levítico capítulo 7, só para que não tenha dúvida e não tenha bagunça na sua cabeça, tá? Levítico capítulo 7, você vai observar agora, verso 37 e 38. Olha como é que diz aqui, diz assim: Esta é a lei do holocausto, da oferta do cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta das consagrações, do sacrifício e das ofertas pacíficas, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai. Também foi em cima do Monte Sinai. Esta foi em cima do Monte Sinai e esta também foi uma lei dada em cima do Monte Sinai. Só que esta foi escrita por Deus em tábuas que o próprio Deus tinha dado e esta foi ditada por Deus para Moisés escrever. Tem diferença ou não? Claro que tem. Então, existe diferença entre uma lei e outra? Você nunca confunda, olha bem o que eu vou te dizer, não podemos confundir quem escreveu as leis, nem usar textos da lei cerimonial para falar da lei do rei, da lei moral. Esta é uma lei moral, esta é uma lei cerimonial. Tá entendido? Isso ajuda a gente. Agora veja, aonde deveria guardar esta e onde deveria guardar esta daqui? É interessante ver isso, quando Deus deu, ele falou, eu quero que você guarde em lugares diferentes. A primeira, vamos entender melhor sobre essa daqui, abra sua Bíblia em 2 Crônicas 35. Vai lá em 2 Crônicas, que eu tenho uma pergunta interessante para fazer para você, para te levar a pensar. 2 Crônicas 35, você vai entender como é que o povo chamava e falava, 2 Crônicas 35, 12, que estas daqui eram escritas. 2 Crônicas 35, verso 12. Vamos juntos? Diz assim, ó. Puseram à parte os holocaustos para os distribuir aos filhos do povo, segundo as divisões das famílias, a fim de que estes o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. Tem um livro chamado Livro de Moisés? Aham! Então tem um livro chamado de Moisés? Que próprio Moisés escreveu? Sim, ele escreveu porque ele ouviu Deus falando. Mas essa aqui não foi Moisés que escreveu. Você quer ver isso? Vai aí na sua Bíblia, por favor, em Êxodo. Vai lá em Êxodo. Corre lá para que você veja um negócio interessante. Vai, Êxodo. Agora veja em Êxodo 32, verso 16. Pegou? Eu vou pegar aqui para você. Aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpidas nas tábuas.
Agora, em Êxodo 31, verso 18, observe interessante. Ó. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então Deus falou e foi escrevendo enquanto o povo ouvia. Deixa eu comentar um detalhe com você. Isso é muito importante. Quando você tem algo para fazer que é muito importante, que você não gostaria que nenhuma pessoa atrapalhasse. Quando você tem algo que você pensa assim, isto é tão sério, é tão importante que eu não posso ter nenhuma informação que seja humana, o que você faz? Você mesmo faz. Você escreve e faz com sua própria mão. Esta lei era o próprio caráter de Deus. Deus escreveu com sua mão enquanto falava com sua voz e entregou as 2 tábuas na mão de Moisés e disse para ele, estas são tábuas que eu escrevi. É diferente do que as outras leis que iriam passar com o tempo, que o Senhor Deus tinha mandado Moisés escrever num livro. Sabia disso? E é isso que a gente vai ver. É tão interessante ver isso. É muito bom porque a Bíblia não nos deixa. Quem nos confunde são os homens. A palavra de Deus não nos confunde se a gente lê direitinho. Tá bom? Então agora veja. Onde foram postos os 10 mandamentos? Êxodo, capítulo 40. Vai lá. Êxodo 40, um pouquinho para frente você vai encontrar. Vamos ver aonde que era para colocar a tábua dos 10 mandamentos. Êxodo 40, o verso 20. Diz assim, ó. Só para que você veja. Tomou o testemunho e pôs na arca, e meteu os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Naquela época havia o santuário. Dentro da parte mais importante do santuário, você ainda vai estudar o santuário comigo, que era o lugar santíssimo, havia a arca do testemunho, onde Deus ficava em cima. O Senhor Deus, o próprio Shekinah de Deus, ali ele ficava, ali ele vivia. Dentro da arca, como se fosse o alicerce do reino de Deus, do local onde Deus ficava, era para colocar dentro da arca as tábuas dos 10 mandamentos. Você entendeu? Agora veja que interessante. Onde ordenou o Senhor que pusesse o livro que Moisés escreveu? Este era para colocar dentro da arca. E isto aqui? A escrita de Deus era para colocar dentro da arca. E esta? Vamos dar uma olhadinha para que você veja. Deuteronômio 31. Gente, é muito legal isso. Agora, Deuteronômio 31. Vamos lá. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Minha Bíblia está tão velhinha, né? Vamos lá, mas é a minha Bíblia que me ajuda muito. Deuteronômio 31, o verso 25 e 26. Diz assim. Quando Moisés acabou de escrever todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levassem a arca da aliança do Senhor. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja entre testemunho entre mim e ti. Peraí, esta era para colocar dentro e essa era para ser colocado fora, do lado da lei. Tem diferença ou não? Tem. Por quê? Uma foi escrita por Deus, outra foi escrita para o homem. Esta é eterna e esta iria passar. Isso era por um tempo determinado. Era oferta de sacrifícios até o dia que Jesus viesse e então fizesse com que não fosse mais necessário matar ovelhinhas. Entendeu a seriedade do que eu estou lhe dizendo? Eu acho isso tão bonito, tão interessante. Agora veja, qual é a natureza da lei moral? Qual é a natureza da lei moral? Dá uma olhadinha em Romanos 7, entenda a seriedade disso. Romanos é um pouquinho antes de Coríntios, tá? Romanos, capítulo 11, vamos juntos? Para que você e eu possamos entender, Romanos 7, 14. Vamos ver, Romanos 7, 14 diz assim. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. A lei é o quê? Espiritual. Por que essa lei, a lei dos 10 mandamentos, é espiritual? Ela vem de onde? Do caráter de Deus. Fique de olho no nosso estudo de amanhã, para que seu coração se encha, para que você não seja confundido. Então, o que eu quero que fique claro para você e para mim hoje, para todas as pessoas, é que na palavra de Deus havia a lei real, a lei de Deus, e haviam outras leis, eram leis sociais, leis de saúde, leis de cerimônias, tá bom? Então, esta lei de cerimônia, ela tinha um tempo determinado para ela existir, que era a lei de matar cordeirinho, mas a lei real, a lei do rei, nunca passaria porque é eterna.
Isso está claro para você? Agora eu vou orar com você para que pela graça e poder de Deus você seja convertido a respeito desta informação bíblica. Para que pela graça e poder de Deus o seu coração seja tocado pelo Espírito Santo. Para que pela graça e poder do Senhor nós estejamos todos na mesma página. Vou orar contigo. Santo Deus e amado Senhor, louvado seja o teu nome pela oportunidade de entender a respeito do teu caráter, que é a tua lei. Ajuda-nos no próximo estudo a entender um pouco mais. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, até o próximo estudo.